Quero saudar a todos com boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Geovânia, da cidade de Feira de Santana. E é um prazer imenso estar nesta noite aqui com vocês, participando de mais uma noite da Hora do Conto. Mas antes, eu quero falar sobre este belíssimo projeto que é desenvolvido pelo LEFOR. A Hora do Conto, ele nasceu da contação de histórias em hospitais e ambientes também que não eram formais. Este belíssimo trabalho, ele é coordenado pela professora doutora Denise Dias Carvalho Souza e faz parte da proposta das lives temáticas que está sendo oferecida em tempos de pandemia, elaborado pelo grupo do LEFOR, olha que maravilha, com o objetivo de estar reduzindo, diminuindo o isolamento social, levando leitura, entretenimento, arte, cultura, alegria, através da contação de histórias. Então sejam todos bem-vindos a esta noite de contações de histórias. E para começar a nossa história de hoje, eu vou contar a história de Beto e seus amigos, que é justamente a temática desta noite. Beto e seus amigos abrindo uma das gavetas da imaginação. Eu apresento a vocês Beto e a sua amiga Filó. Os dois estão contidos no livro As Aventuras de Beto e seus amigos. Irei compartilhar com vocês um pouco dessa história. Beto e Filó são dois amiguinhos que se conheceram no parque da cidade e construíram amizades longe das telinhas. Mas não é somente Filó que faz parte da rede de amigos do Parque de Beto. Tem muitos outros amigos. Beto é uma criança que ele aprende em família muitas brincadeiras. E sabe o que ele faz com essas brincadeiras? Além de brincar com os colegas, ele ensina também as brincadeiras para cada um dos colegas. Quando o Beto chega no parquinho, é aquela sensação de novidade. Todos querem saber qual é a brincadeira que Beto vai levar naquele momento. É como se a alegria tivesse chegado ali no parque. Porque os colegas, eles só conhecem as brincadeiras dos jogos eletrônicos. Beto passou a ser um canal de conhecimento, um canal de informações para aquelas crianças que só conheciam as brincadeiras dos jogos eletrônicos. Neste momento de pandemia, de isolamento social, é onde nós estamos mais utilizando, são as redes sociais. Mas Beto, ele foi somar as brincadeiras que ele aprendeu em família com as brincadeiras que os colegas já conheciam. E era uma sensação. Quando o Beto chegava, os colegas então perguntavam: Beto, que brincadeira você vai nos ensinar hoje? E sabe o que ele fazia? Ele aproveitava a imaginação dele, que sempre estava fluindo, e ele colocava sempre algo a mais nas brincadeiras. Era brincadeiras de pega-pega, esconde-esconde, peão. E Beto, ele aproveitou para, olha, pegar a peteca e juntar com o pega-pega. Para Beto, formou o pega-pega de peteca. E os colegas não conheciam o pega-pega de peteca e foi uma sensação, porque só poderia correr atrás do colega quem estivesse com a peteca. Beto e Filó são os protagonistas dessa história maravilhosa, repleta de muita alegria e respeito ao próximo. Sabe por que eu digo respeito ao próximo? Porque Beto, além de ensinar as brincadeiras aos colegas, ele também deixava bem claro que todos nós
somos iguais. Era isso que ele sempre guardava aqui, ó, no seu coração. O respeito às diferenças. Por isso, quando o Beto ele ia ensinar as brincadeiras aos colegas, ele não olhava nada disso, nada de diferença. Beto via todos iguais, baixinhos, gordinhos, altinhos, magrinhos, deficientes físicos, brancos, negros. Beto brincava com todos, ele respeitava a todos, ele tinha empatia com todos os colegas lá no parque. E esta brincadeira que ele sempre levava era a maior animação. Mas aí, no final da história, aconteceu algo que as crianças não esperavam. Em meio àquelas brincadeiras todas que Beto levava todos os dias, aconteceu algo que as crianças não estavam esperando. Filó, a amiga de Beto, ela deixou de fazer parte da turma, porque ela teve que viajar para Salvador. Lá em Salvador seria o novo local onde o pai de Filó iria trabalhar. Filó iria se mudar de Feira de Santana para Salvador. Mas ela não ficou triste, sabe por quê? Porque ela disse para Beto: olha, Beto, todos os dias, brincando aqui no parque com você, eu aprendi muitas coisas. E eu vou guardar todas elas aqui dentro do meu coração. Eu não ficarei triste porque estarei longe de você. Porque todas as vezes que eu brincar do pega-pega de peteca, lá em Salvador, eu irei recordar este momento maravilhoso que eu pude desfrutar todos os dias aqui com você e os meus amigos, Beto. E por isso, eles não ficaram tristes, porque sabiam que a cada momento que eles estivessem brincando novamente, a alegria iria se fazer presente. E esta é a história das aventuras de Beto e seus amigos, que eu compartilhei um pouco com vocês. Mas antes de ir para outra história, eu queria saber um pouco do que vocês acharam aí da história. Deixa eu ver aqui alguns inscritos. Isso, Beto tem imaginação e muito respeito. Muito respeito Beto tem, porque foi sempre o que ele aprendeu em família. O respeito ao próximo, respeito à diversidade. E ele vai levando isso por onde ele vai. E olha, nem precisa Beto falar muita coisa. Sabe por quê? As ações dele já dizem tudo. Quando o Beto começava a brincar no parque com as crianças, a diferença dele com cada um, o respeito, isso daí foi uma maneira belíssima e construiu aquele elo de amizades. Isso, muito bem. Beto e seus amigos abrindo as gavetas da imaginação. Alguém quer deixar alguma perguntinha sobre o livro As Aventuras de Beto e seus amigos com a nossa live temática de hoje? Abrindo as gavetas da imaginação. E olha, Beto não perdia tempo, porque cada brincadeira que ele aprendia em casa, ele tratava logo de dar o toque dele. Ele dava aquele toque especial dele nessas brincadeiras que eram passadas de geração a geração. Porque os avós passaram para a mamãe de Beto, a mamãe também passou para Beto. Alguém mais? Isso! Beto trazendo muitos ensinamentos. Além dos ensinamentos das brincadeiras, sabe o que Beto me contou? Com a vovó, ele gosta muito de ouvir histórias. Não é verdade, Beto? Beto gosta muito de ouvir histórias. Igual que vocês estão fazendo aí agora. Estão se deleitando com mais uma história. E ele me contou uma história que eu vou compartilhar. Posso compartilhar, Beto? Pode!
vou compartilhar aquela história que você me contou. Porque além das brincadeiras, tem as histórias que a vovó contou. E a vovó contou uma história de Ruth Rocha. Não foi, Beto? Foi. A história se chama O Amigo do Rei. Não é verdade, Beto? Nós iremos agora, Beto, viajar pela história que você me contou. Aquela que a vovó tinha te contado. O Amigo do Rei. E vai falar sobre Matias. Mas não só sobre Matias. Vai falar também, olhem só, vai falar sobre este menino aqui, chamado Ioiô. A história que Beto me contou, que a vovó de Beto contou para ele, e ele me contou, ela se chama O Amigo do Rei. E quem escreveu foi a belíssima escritora chamada Ruth Rocha. E nessa história que Ruth Rocha escreveu, fala um pouco do período da escravidão. Porque no período da escravidão, os brancos e os negros, eles não podiam ser amigos. Mas no coração de criança, quem é que manda? Ninguém, não é verdade? Ninguém manda no coração de criança. Ioiô e Matias, eles eram amigos. Enquanto Ioiô nascia na Casa Grande, Matias nascia na Senzala. Os dois cresceram, foram amigos, brincavam, se divertiam. Mas tinha um porém. Quando alguma coisa de errado acontecia, a culpa era sempre de Matias. Se Ioiô fazia algo de errado, a culpa era de Matias. Matias sempre apanhava. Mas depois eles voltavam a brincar de novo. Ioiô era o patrão de Matias. Um belo dia, sabe o que aconteceu? Lembra, Beto, que você me falou? Lembra, né? Olha, Ioiô aprontou alguma coisa e o seu pai não gostou. Desagradou o pai. E aí, além de bater em Matias, porque tudo quem levava a culpa era o Matias. Além de bater em Matias, o pai de Ioiô bateu nele também. Ioiô se assustou. Ele nunca havia apanhado. Aquilo dali, aquela surra, foi algo novo na vida de Ioiô, que nunca tinha apanhado. Uma surra para Matias, ele já estava acostumado. Matias já estava acostumado a apanhar, porque sempre o que Ioiô fazia de errado, Matias que apanhava. Mas desta vez, quando Ioiô apanhou, ele ficou furioso. E ele combinou: Matias, estou com muita raiva e eu quero ir embora desta casa. Vamos embora. Eu vou juntar aqui umas roupas e nós iremos embora. Como Matias obedecia a tudo, Matias então disse: certo, tudo bem. E foram pela mata fora. Ioiô morrendo de medo, porque nunca tinha colocado os pés fora de casa. Matias conhecia aquela mata de fora a fora. E foram caminhando, caminhando, caminhando. De repente, encontraram algumas pessoas de longe, ouviram alguns sons. E aí, Matias se lembrou de algo. Porque quando os dois estavam brincando, Matias sempre dizia assim: sabe, Ioiô, um dia eu serei rei. Ioiô se acabava de dar risada. Kkkk. Vai ser rei aonde, Matias? Se aquieta, que você vai ser sempre escravo. Matias continuava falando para Ioiô: sabe, Ioiô,
um dia eu serei rei, porque o meu povo, o meu pai, ele foi rei lá na terra dele. Meu avô foi rei na terra dele. E é isso que o meu povo fala. Eu não serei escravo a vida toda não, Ioiô. Ioiô não acreditava em nada do que Matias falava. Nada. E quando eles chegaram naquela mata, que encontraram aqueles guerreiros, todos pintados, Ioiô ficou com medo, porque ele pensou que aqueles guerreiros iriam fazer alguma coisa de mal com eles. Quando os guerreiros olharam para Matias, aqueles guerreiros ficaram impressionados. Sabe o que eles disseram? Dunda Tará Sinherê, salve o nosso rei. Eles não pararam de falar Dunda Tará Sinherê, Dunda Tará Sinherê, salve o nosso rei. Quem era o rei? Matias. Matias, então, com o coração cheio de emoção, Matias então falou: chegou o meu dia. O meu dia chegou. E aqueles guerreiros então pegaram Matias, pegaram Ioiô e levaram para dentro da aldeia. Era uma aldeia, sabe de quê? De escravos fugidos. Era, na verdade, um quilombo. Matias chegou até um quilombo e lá ele foi tratado como um rei. Se lá na fazenda, na casa grande, ele era um escravo, lá na senzala, lá na aldeia do escravo fugido, ele foi um rei. E os guerreiros não paravam de falar Dunda Tará Sinherê, Dunda Tará Sinherê, salve o nosso rei. E os dias foram passando, Matias já na posição que lhe cabia, que era a posição de rei. Mas aí, olhem só, o coração sente, não é verdade? O coração, ele sente saudade. E o coração de Ioiô sentiu saudade. Ioiô já tinha esquecido a surra que levou, uma surra apenas, e fez todo esse drama. Esqueceu a surra que o pai lhe deu e resolveu voltar para a casa grande. O rei Matias, o Dunda Tará Sinherê, ele permitiu que Ioiô retornasse para a sua casa. E sabe o que fizeram? Ioiô chamou os guerreiros e foi junto com os guerreiros levar Ioiô até a sua casa. Quando Matias, junto com os guerreiros, avistaram a casa grande, se despediram de Ioiô. Tchau, Ioiô! Um dia a gente se encontra quando o meu povo não for mais escravo. Olha que maravilha! Um dia a gente se encontra quando o meu povo não for mais escravo. Foi o que Matias falou para Ioiô. E aí o tempo foi passando, e o povo de Matias foi liberto, não foi mais escravo. Muitas pessoas lutaram para que isso acontecesse. E sabe quem também ajudou para que isso acontecesse? Ioiô, o amigo do rei. Ioiô, o amigo do rei, também contribuiu para que o povo de Matias não fosse mais escravo. E aí é que está a belíssima, olha, a belíssima e encantadora surpresa do título da história de Ruth Rocha, o amigo do rei, porque Ioiô, que é o amigo do rei, Matias também é amigo de Ioiô, mas o rei é o Matias.
o rei, o Dunda Taracinherê é Matias. E esta é mais uma história que eu estou compartilhando com vocês. História essa que eu ouvi de Beto, que os avós dele contaram para ele. Um monte de histórias Beto tem compartilhado por onde ele vai. Agora quero ouvir um pouco de vocês. Quero ouvir aí os comentários de vocês. Não pude acompanhar os comentários, mas quero estar ouvindo aí agora. Tem alguém dizendo que está travando. Aqui tá tudo tranquilo aqui. Tem mais alguém que está travando? Mais alguém? O Sodei que está travando. Então, gente, prazer imenso poder estar aqui nesta noite com vocês. Trouxe estas duas histórias, as aventuras de Beto e seus amigos. Beto e seus amigos que fazem muitas surpresas todos os dias quando se encontram nos parques da cidade. Tem mais alguém dizendo que está travando. Aqui não está travando. Mais alguém, gente, que está travando? Olha, a Fabiana também está dizendo que está travando muito. Não está conseguindo acompanhar o resto da história. E agora? Porque aqui o meu não está travando. O meu não está travando. Mais alguém pode estar sinalizando se também está travando? Dei também, 2 pessoas. Elielma, o seu também está travando? Muitos estão dizendo que está travando. E agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço agora, gente? Se está travando. Quem estiver travando, sai e entra. Porque se eu sair, eu vou ter que iniciar novamente. Tudo do começo. Mas quem não estiver travando, deixa um comentário sobre alguma pergunta sobre o que você quer falar da história, o que você achou. Quero ouvir os comentários de vocês. Este espaço agora, este momento, é para os comentários sobre as duas histórias que eu compartilhei com vocês nesta noite. Ansiosa, tia Ali. Isso, seu já estará chegando. Semana que vem já estará chegando aí na sua residência o livro As Aventuras de Beto e Seus Amigos. Semana que vem estará chegando. Mais alguém? Comentário, gente, sobre as duas histórias de hoje. Fabiana diz que continua travando. 2 pessoas ainda dizem que continua travando. Eu não sei o que fazer porque aqui tá tudo normal. E seu Giovanni, algumas pessoas não pegaram o desejo. Ótimo, irei repetir sim, com todo prazer. Então, eu vou estar fazendo uma recapitulação. Beto, ele compartilhou comigo algumas histórias que ele escutou da vovó. Assim como as brincadeiras, ele vai compartilhando também as histórias. E uma dessas histórias que Beto compartilhou foi O Amigo do Rei, da grande escritora Ruth Rocha. E essa história que Beto me contou fala sobre o amigo do rei. Continua travando, né? Muita gente falando que está travando. Eu vou continuar para quem não estiver travando. Isso, vou falar também dos livros. Ótimo. Então, vou continuar para quem não pôde ver o desfecho da história. Vou estar continuando para que vocês possam pegar este link entre as brincadeiras que Beto escuta em família e as histórias. Então, ele compartilhou comigo O Amigo do Rei. E a história O Amigo do Rei, de Ruth Rocha, fala um pouco do período da escravidão, onde os brancos e os negros não podiam ser amigos. Não podiam, mas no coração das crianças, quem é que manda? Ninguém. E assim aconteceu com Matias e também com Ioiô.
Enquanto Ioiô nascia na casa grande, Matias nascia na senzala. Tem gente falando que melhorou. Ótimo. Matias nascia na senzala. Eles brincavam bastante. Eram crianças que se divertiam, tinham as suas desavenças. E quando alguma coisa de errado acontecia, a culpa sempre ficava em cima de Matias. Um belo dia, Ioiô aprontou alguma coisa. O pai de Ioiô não gostou nada do que aconteceu. Além de bater em Matias, ele bateu também em Ioiô. Nos momentos de brincadeiras, Matias sempre dizia: sabe, Ioiô, um dia eu serei rei. Um dia eu vou ser rei. Eu não serei escravo a vida toda. Ioiô, se acabava de dar risada. Não acreditava em uma palavra que Matias falava. Em nada acreditava. Isso, estou recapitulando. Isso, para quem não conseguiu ver, porque a conexão caiu. Então, Ioiô não acreditava em nada do que Matias falava. Mas a certeza que ele tinha no coração era um combustível para Matias. E aí, quando Ioiô cometeu algo de errado, o pai de Ioiô bateu em Matias, em Ioiô. Matias já estava acostumado a apanhar. Ioiô tinha apanhado pela primeira vez. Nunca tinha apanhado. Ele nunca tinha apanhado no lombo. Nunca. E aquilo ali foi um desaforo para ele. Ele ficou com raiva, furioso, e convidou então o seu amigo para ir embora. E disse assim: Matias, estou com muita raiva. Estou com muita raiva, vamos embora. Eu não quero mais ficar aqui nesta casa. Como Matias obedecia a tudo, porque Ioiô era o patrão, Matias era o escravo. Foram embora. Matias conhecia a mata, conhecia a floresta. Ioiô nunca tinha botado o pé fora da casa grande, sempre ali dentro. E foram pela mata. Ioiô morrendo de medo. Matias, forte, corajoso, destemido, não temia nada. E foram caminhando, caminhando, e encontraram um local aonde eles começaram a ouvir barulhos de tambores. Começaram a ouvir vozes e viram então guerreiros fortes, pintados. Quando aqueles guerreiros encontraram Matias e Ioiô, os guerreiros ficaram impressionados e disseram: Dunda Tarassinherê, Dunda Tarassinherê, salve o nosso rei! Quem era o rei? Era Matias. A princípio, Ioiô ficou extremamente com medo. Ele pensou que iria morrer naquele momento. E aí, os guerreiros então saudaram o rei. Matias então disse: o meu dia chegou. E passou um filme na cabeça de Matias, porque todas aquelas vezes que ele falava para Ioiô: sabe, Ioiô, um dia eu serei rei, porque o meu povo disse que lá na nossa terra, os meus antepassados, eles foram reis. Isso garantia a Matias a certeza de que ele seria um rei. Então ele pensou: o meu dia chegou. Aqueles guerreiros então pegaram Matias e Ioiô pelo colo e levaram para dentro da aldeia. Era uma aldeia de escravos fugidos. Era, na verdade, um quilombo. E Matias, ele foi ser o rei do quilombo, o novo rei. O tempo foi passando, passando. E aí, sabe o que aconteceu? Olha, aquela raiva que Ioiô tinha no coração por causa
daquela surrinha que ele levou do pai. Ele esqueceu aquela surra e bateu agora saudade. O coração estava saudoso. Ioiô queria voltar para casa. Ele pediu a permissão do novo rei para poder voltar para casa. Matias, ele permitiu que Ioiô retornasse para a casa grande. Então Matias foi junto com os guerreiros e levou Ioiô até a casa grande. Quando avistaram a casa grande, Matias então retornou. Mas antes de retornar, ele disse assim: tchau, Ioiô. Um dia a gente se encontra quando o meu povo não for mais escravo. Olha que frase belíssima, impactante. Olha o que Matias disse. Tchau, Ioiô. Um dia a gente se encontra quando o meu povo ele não for mais escravo. E foi justamente o que aconteceu. Muitas pessoas lutaram, contribuíram para que o povo de Matias ele não fosse mais escravo. E dentre essas pessoas, quem estava lá ajudando e contribuindo? Matias. Quando ele cresceu, ele se tornou também um colaborador para que o povo de Matias não fosse mais escravo. E esta é mais uma das histórias que o magnífico Beto compartilhou comigo. Histórias essas dos momentos de contação de histórias que ele tem em família. E a vovó e o vovô sempre estão passando muitas histórias para Beto. Eu quero dizer que em outro momento que eu for convidada, eu irei trazer uma outra história que Beto me contar. Porque Beto, ele é um canal de conhecimento, é um canal de valiosas histórias. Quero ver agora algum comentário de vocês. Mais alguém que está travando, que não conseguiu acompanhar a história? Quero ouvir vocês agora. Este momento é de vocês. Cadê os comentários? Quero ouvir vocês. Cadê quem será o primeiro a deixar um comentário, alguma pergunta? E depois eu passarei para o livro. Falarei um pouco sobre o livro de Beto, como vocês poderão adquirir. Cadê, gente, o primeiro comentário? Tem gente falando que a internet está horrível ainda, né? Que pena, né? A tecnologia, ela acaba nos unindo, mas acontece também isso. Algum comentário? Se não tem, passarei para os outros informes do livro. Aqui tá travando, tem muita gente falando. Tem gente falando que tá ouvindo palavras cortadas. Tem mais alguém travando? Já foram em média umas 4 pessoas que sinalizaram que a internet está travando. É ruim porque eu não sei como é que tá tendo alcance até vocês. Tem gente falando que as palavras estão chegando cortadas. É ruim porque acaba não tendo um fio do que foi falado. Muita gente falando que está travando. E agora? Eu não sei o que fazer, gente. Olha, a professora Savana diz que está travando. E agora, gente? Eu vou passar para o livro, já que não tem nenhum comentário. Queria ouvir um pouco de vocês, né? Saber o que vocês acharam dessa história de Beto, as aventuras de Beto e seus amigos. Muitos estão dizendo que tá travando. Aqui a conexão tá normal. Tá normal aqui, verifiquei. O Wi-Fi tá normal.
Tem gente falando que o vídeo travou. Alguma disseram que melhorou agora. E agora, gente, o que é que eu faço? Tá cortando. Tem gente que não está conseguindo acompanhar a narrativa. Tia Ellen disse que amou. Obrigada, tia Ellen. Se porventura vocês não conseguiram então ouvir, quando eu salvar o vídeo, aí vocês poderão assistir. Mas o bom é esse calor agora, né? Que eu queria ouvir um pouco de vocês, os comentários, ver o impacto que as histórias tiveram até vocês, que puderam ouvir. Aí a professora está perguntando o que vocês acharam da história. O amigo do rei. Tem gente falando que tá travando, mas tá voltando. Eu quero ouvir um pouco de vocês para que eu possa ir para a próxima parte, falar um pouco sobre o livro, um pouco sobre mim. Deixei para me apresentar no final. Então, quero ouvir um pouco sobre vocês. Tia Paty entrou aí agora. E aí, quero ouvir os comentários de vocês sobre o que vocês acharam da história. Todos conseguiram ouvir na íntegra a história? Cris Freire diz que tá ótimo. Mas eu quero ouvir os comentários de vocês. Quem será o primeiro a comentar? Tia Ellen já comentou aí que gostou, amou. Aí agora parou tudo, ó, travou. Que aqui a conexão tá normal. Tá normal a conexão. Ô, gente, é tão ruim, né? Quando isso acontece. Essa queda na conexão. E com isso o tempo vai passando. Eu vou, então, me apresentar para vocês. Já que não tem nenhum comentário. Eu queria, antes de me apresentar, falar sobre o livro, eu queria ouvir vocês. Pra gente fechar este ciclo da união das duas histórias. Aí tem dizendo que deu para ouvir. Queria ouvir você um pouco, Dia Souza. Fale um pouco sobre a sua impressão sobre as duas histórias. A de Beto e o amigo do rei, de Ruth Rocha. Quero ver o primeiro, corajoso, assim como Matias, a comentar sobre as duas histórias. Ou sobre uma ou sobre a outra. Cadê o primeiro corajoso, a primeira corajosa? Que vai estar comentando. Ninguém. Então eu vou fazer uma pincelada para quem não pôde ouvir. Paty está aí parabenizando. Vou fazer uma pincelada. Como eu falei inicialmente, o título da temática de hoje: Beto e seus amigos abrindo as gavetas da imaginação. E como Beto, ele é um canal de conhecimento nos lugares onde ele chega, mas a história se passa em uma praça, em uma pracinha onde as crianças estão brincando. E Beto construiu amizades longe, olhem, das telinhas. Construiu amizades longe das telinhas. As telinhas, neste momento de pandemia, é o que está fazendo com que o conhecimento possa ser propagado. É o que nós estamos utilizando neste momento para propagar o conhecimento, como eu estou fazendo agora, propagando esta contação para vocês. E Beto, ele acabou somando o conhecimento que os colegas já tinham com a tecnologia. Tia Ellen falou. Isso, Tia Ellen trouxe aí, olha, uma história de grande lição do amor ao próximo, respeito acima de tudo. Verdade, Tia Ellen. Amor ao próximo. Beto,
o que ele aprendeu em casa sobre amar ao próximo, respeitar o próximo, independente das características físicas, era o que ele levava: a empatia, o respeito, as aprendizagens de amor ao próximo. Ele deixava isso muito evidente ali nas brincadeiras. Quando ele chegava, os olhos dos colegas começavam a brilhar, como se eles estivessem dizendo: chegou o Beto, ele vai trazer mais uma novidade para a gente. Beto vai trazer mais uma brincadeira que nós não conhecemos. As crianças ficavam empolgadas para conhecerem as brincadeiras antigas. E Beto apresenta então o pega-pega de peteca. Como ele tem a imaginação sempre fértil, ele colocava a sua imaginação nas brincadeiras. E o pega-pega, a picula, passou a ser pega-pega de peteca. Para pegar, quem estivesse com a vez de pegar, teria que estar com a peteca na mão. E Beto, ele se transformou em uma criança sendo um canal de informações. Mas aí chegou o momento que eles não esperavam. Filó teve que se mudar de Feira de Santana para Salvador, onde seria o novo local de trabalho do seu pai. Mas Filó, essa aqui, a amiguinha de Beto, os protagonistas da história, as aventuras de Beto e seus amigos, Filó, ela não ficou triste, porque ela disse para Beto: olha, meu amigo, estou indo para Salvador, mas não ficarei triste, porque eu levarei aqui dentro do meu coração cada momento que eu pude ter com você aqui. Isso é uma maneira de dizer às crianças que a história contada pelo período colonial precisa ser refletida. Verdade, muitas inverdades, Dai. Belíssima reflexão, Dai, que você trouxe, né? Porque as histórias precisam de fato serem recontadas, porque existem muitas inverdades e as verdades precisam ser contadas, né? Porque uma mentira dita várias vezes transforma-se em uma verdade. E o que nós percebemos ao longo do tempo foi isso. As mentiras que foram passadas transformaram-se em verdades e precisam, né, Dai, serem recontadas. Mas alguém além de Dai? Irei continuar. Então Filó, ela disse para Beto que todos os momentos que ela proporcionou ali no parque, ela iria guardar no coração. Ela não iria triste, ela iria guardar no coração e na memória as brincadeiras que ela aprendeu com o Beto. E cada momento que ela colocasse em prática uma das brincadeiras aprendidas ali na pracinha, ela iria estar revivendo aquele momento com o Beto. E naquela tarde, as crianças retornaram para casa com a sensação de dever cumprido, com a sensação de respeito ao próximo, porque Beto, ele não olhava as pessoas por suas características físicas. Beto, ele olhava o coração. Ele deixava o que ele sente entrar no coração das pessoas. Ele tinha empatia, respeito, amor ao próximo. E aí, gente, mais alguém para os comentários? Temos ainda um tempinho. Mais alguém para os comentários, além de Dai, Tia Ellie? Então, eu irei me apresentar. Ok? Todos estão me ouvindo? Alguma internet ainda está travando? Todos estão me ouvindo? Posso prosseguir? Dei um ok para eu saber se está tudo bem com a internet, se eu posso prosseguir. Sim, pronto. A Ana disse que está tudo bem. Então, eu pude compartilhar
neste momento, este riquíssimo momento, que é um momento muito rico de contação de história. Todos os momentos de contações, eles são repletos de riquezas. E este é mais um momento repleto de muitas riquezas. E assim, eu quero assim agradecer imensamente ao convite que foi feito pela professora Denise para poder estar vindo hoje aqui trazer esta contação para vocês. Beto e seus amigos abrindo a gaveta, né? As gavetas da imaginação. E eu também, juntamente com essa história de Beto, trouxe a história O Amigo do Rei, de Ruth Rocha. Obrigada. Trouxe O Amigo do Rei, de Ruth Rocha. E aí, estas duas histórias foi o que eu preparei para vocês nesta noite. Eu sou Geovânia de Jesus, professora, contadora de histórias, escritora. Moro na cidade Feira de Santana. E, como eu falei inicialmente, é um prazer imenso poder estar utilizando este espaço, né, das redes sociais para democratizar este acesso à contação de história, que é um dos objetivos do LEFOR, né, com as lives em tempo de pandemia, para poder diminuir, minimizar um pouco mais este momento, este período que nós estamos vivendo. Então, quero dar meus parabéns a este grupo de pesquisa sobre a frente da professora doutora Denise, este grupo de pesquisa com esta proposta assim belíssima, essa proposta encantadora. E para finalizar, quero apresentar a vocês o livro que eu contei a história inicial. As Aventuras de Beto e seus amigos é um dos meus paradidáticos. Este livro aqui, para que vocês possam estar adquirindo, vocês podem estar indo no meu direct, Geovânia.contações. Ele é entregue para todo o Brasil. Podem estar dando uma chamadinha no direct que eu estarei mantendo contato para vermos a melhor forma de entregar, vocês mandando o endereço, eu estarei assim enviando. Então, quem desejar adquirir o livro As Aventuras de Beto e seus amigos, que traz essa história de empatia, respeito ao próximo, resgate das brincadeiras, é só ir lá no meu direct, deixar uma mensagem que estaremos conversando e encaminharei o livro para que ele possa estar chegando aí na sua residência, ok? Alguém mais, gente? Quero ouvir você. Eu não ouvi, vocês estão calados. Estão calados. Me falaram que vocês gostam de comentar, de perguntar. Jaele está ansiosa. Semana que vem, Jaele estará chegando aí na sua residência. Muito bem. Mais alguém, gente, quer perguntar, falar sobre a história? Dai. Pronto, Dai. Pode ir no meu direct, Geovânia.contações, e lá nós iremos estar mantendo contato para que eu possa fazer o envio do livro. Ana Lúcia disse que uma história encantadora. Verdade, Ana Lúcia, uma história assim encantadora. Tanto a de Beto quanto O Amigo do Rei. E são histórias que se cruzam, né? Histórias que se interligam. A história de Beto e a história que a vovó de Beto contou pra ele e ele me contou. Tem gente falando que travou, mas deixa eu ver o horário. Temos 9 minutinhos, temos ainda um tempinho. Mais alguém para falar? Quero assim dizer que é um momento de... Obrigada, é um momento de grande valia. A gente está fazendo contações de histórias para a criança e temos que verdadeiramente estar aumentando as asas do conhecimento por intermédio da leitura, abrindo, como Monteiro Lobato fala, que cada livro que se abre é como um castelo. Então, que possamos diariamente permitir esta abertura
de castelos nos diversos lares, na nossa casa, por intermédio das lives que vão adentrando, se propagando por outros lugares. Ana Lúcia falando aí sobre esta intertextualidade. Verdade, Ana Lúcia. É forte, né? Esta intertextualidade que está aí no texto, os dois textos. As pessoas parabenizando. Em outros momentos, se assim eu for convidada, trarei outras histórias que Beto for me contar. Então, como eu estava finalizando para vocês, este momento aqui de contação de história é um momento assim belíssimo, riquíssimo, cheio de riqueza, porque é um castelo que se abre, como Monteiro Lobato diz, e que nós possamos verdadeiramente permitir que estes castelos eles sejam abertos, as portas destes castelos sejam abertas para que possamos então adentrar pelo fantástico mundo da imaginação. Que Beto, ele se permite, que tem a questão também da permissão. Às vezes nós temos os livros, mas não se permitimos adentrar naquele mundo da imaginação. Que possamos permitir despertar isso em nossas crianças, filhos, sobrinhos, os alunos. Possamos permitir despertar neles, que eles se permitam abrir esta porta para o fantástico mundo da imaginação. Tem mais um comentário aqui, Dia Souza. Beto e seus amigos trouxeram para a live de hoje muita imaginação. Verdade, Dia Souza. Muita imaginação, né? E entretenimento, que é um dos objetivos do Lefort com estas lives temáticas, é levar até vocês esse entretenimento, leitura, alegrias por intermédio da contação de histórias. E aí ela ainda diz reflexão sobre a diversidade, respeito ao próximo. Verdade, né? É o que nós temos que estar falando, né? Respeito ao próximo. Respeito gera respeito, assim como gentileza gera gentileza. Beto, ele traz muito empatia. No livro dele está impregnado de empatia, que é o respeito ao próximo. Empatia gera empatia. Obrigada, Dia Souza, pelas suas contribuições. Então, como eu estava finalizando, que possamos então permitir às nossas crianças que elas possam estar adentrando os castelos que são os livros. Cada livro que se abre é uma porta de castelo que é aberta. Ela ainda contribui dizendo verdade, permitir que aprendamos com o mundo da imaginação para que enfrentamos a realidade, é verdade. É fantástico a gente permitir essa abertura do fantástico mundo da imaginação como uma forma de encarar a realidade. Cristiane, ela diz assim, tá dizendo que é fantástico, foi fantástico este momento, né? Obrigada. E assim, gente, eu me despeço de vocês com um gostinho, sabe de quê? De saudade. Um gostinho de saudade. E eu já tenho um convite para visitar a cidade de vocês. E quando passar esse período de pandemia, com certeza eu irei aí na cidade de vocês, de Antônio Gonçalves, Jacobina, visitar vocês, tá bom? Tia Eli já me convidou para este passeio aí pela cidade, quando tudo isso passar, que eu creio que vai passar, né? Então, assim, quero agradecer imensamente ao convite na pessoa da professora doutora Denise. E assim eu me despeço de cada um de vocês. Um forte abraço aqui da cidade de Feira de Santana. O Dai tá dizendo aí, ó, que pena. Foi maravilhoso, verdade, Dai.
mas não dá para continuar mais, porque senão a live ela cai, o Instagram ele derruba. Obrigada, obrigada, né? Estão dizendo aí, obrigada pela participação. Ah, é a professora que está dizendo. Sim, ótimo, tia Ellie. Muito bem, então, beijão, gente, tchau.